Você já parou para pensar quantas coisas do seu carro, que hoje são básicas, já foram um baita luxo? Tem tecnologia que, décadas atrás, era exclusiva de carro importado ou de gente muito rica. Bora descobrir quem trouxe cada novidade, e como tudo virou tão comum que nem chama mais atenção. Bloco 1: Conforto que virou comum. Direção hidráulica e elétrica. Se hoje todo mundo reclama de carro sem direção leve, imagina nos anos 60. A primeira direção hidráulica do mundo foi lá nos Estados Unidos, com o Chrysler Imperial em 1951. No Brasil, o luxo chegou com o Ford Galaxy, em 1967. E para direção elétrica? O Honda Fit foi um dos primeiros nacionais a adotar em 2003. Curiosidade: ainda existe utilitário básico sem direção assistida, mas é raro. Vidros e travas elétricas. A ideia de apertar um botão e abrir o vidro nasceu com o Packard 180, em 1940, nos Estados Unidos. Por aqui, Monza e Chevette nos anos 80 já ofereciam vidro elétrico e trava, mas só nos modelos mais caros. Era comum ver carro com vidro elétrico só na frente, traseiro era luxo. Sugestão de imagem: painel com manivela X, botão moderno. Ar-condicionado. Sinal de status, principalmente nos anos 90. O primeiro carro a ter ar-condicionado foi o Chrysler Imperial de 1953. No Brasil, Opala Diplomata e Alfa Romeo 2300 trouxeram os primeiros sistemas originais nos anos 70. Depois, modelos como Tempra e Omega ajudaram a popularizar. Hoje, ar-condicionado é quase obrigatório até nos populares. Câmbio automático. O Oldsmobile e-Dramatic, de 1940, foi o pioneiro. No Brasil, o Dodge Dart e o Opala já tinham opção automática nos anos 70, mas era raridade. Só ficou acessível mesmo com carros como Omega, Tempra, principalmente, o Corolla nos anos 2000, aí virou moda. Piloto automático. A função nasceu nos Estados Unidos, com o Chrysler Imperial de 1958. Por aqui, só em carros de luxo importados ou nacionais top de linha, como o Omega CD 4.1, que já trazia piloto automático nos anos 90. Hoje, ainda é raro em modelos de entrada. Curiosidade: o nome antigo era controlador de velocidade de cruzeiro. Bloco 2: Mecânica e segurança eletrônica. Injeção eletrônica. O começo foi em 1968, nos Estados Unidos, com o Volkswagen Type 3. No Brasil, foi o Gol GTI que fez história em 1989 como o primeiro nacional com injeção eletrônica. Antes disso, era só carburador e muita dor de cabeça. Depois do GTI, Escort XE3, Cadete GC e Uno 1.6R seguiram a tendência. Curiosidade: no início, injeção era item de exportação. Ignição eletrônica. Para quem já ficou na mão por causa de platinado, essa é clássica. Começou com o Pontiac nos Estados Unidos em 1963. No Brasil, Chevette, Monza, Santana e Uno adotaram nos anos 80 e 90, acabando com as panes crônicas do platinado. Freios a braços. A segurança começou nos aviões e foi parar nos carros com a Mercedes S-Class em 1978. No Brasil, Accord, Omega CD e BMW i36 trouxeram nos anos 90, mas o Vectra GC foi dos primeiros nacionais a oferecer abraços de fábrica. Só virou obrigatório em todos em 2014. Curiosidade: antes, só nos luxuosos. Airbag. Mais uma invenção da Mercedes, S-Class de 1981. Aqui, Omega CD, Tempra, Vectra, Civic e Accord trouxeram airbags nos anos 90. E o Ford Fiesta foi pioneiro entre os populares. Hoje é lei, mas demorou. Catalisador. O Cadillac foi pioneiro em 1975, por pressão das leis americanas. No Brasil, só virou obrigatório em 1997, mas Civic, Accord e Omega importados já traziam antes. Curiosidade: sem catalisador, carro não passa inspeção ambiental hoje. Bloco 3: Segurança e detalhes que viraram lei. Cinto de 3 pontos. Salvou milhões de vidas. Inventado pela Volvo no PV 544 em 1959, começou a aparecer por aqui no Chevette, Monza e Santana, mas só virou obrigatório nos anos 90. Encosto de cabeça. Volvo Amazon.
Em 1968, foi o primeiro. No Brasil, Opala, Monza e Santana tinham nos modelos mais caros, até virar obrigatório nos anos 90. Coluna de direção colapsável. Acredite, volante já foi uma lança apontada pro peito do motorista. A Chevrolet lançou a coluna colapsável no Bel Air em 1959. No Brasil, Monza e Santana adotaram nos anos 80-90. Desembaçador traseiro. Mais conforto e segurança nos dias frios. Chegou nos Mercedes e carros americanos dos anos 60, mas aqui ficou comum com Opala Diplomata, Santana e Monza nos anos 80. Até hoje, tem carro sem desembaçador traseiro. Porque ainda tem carro novo com tecnologia antiga? Muita coisa continua porque é barata, confiável e resolve o problema. Outras, como injeção eletrônica, viraram padrão. E tem detalhe que só quem curte carro antigo lembra. Várias dessas novidades já têm mais de 40, 50 ou até 80 anos. Curiosidade final: o Gol GTI, nosso pioneiro na injeção eletrônica, era considerado tão moderno que, no começo, só ia para exportação.